run it back. Salve, salve, salve! Bem-vindo todos a mais um Direito e Diálogo, podcast apresentado por mim, Edmar Ruiz, vinculado ao escritório Edmar Ruiz Advogado, escritório especializado, né, que atua nas causas trabalhista e previdenciário. Bom, sempre trazemos aqui temas ligados ao direito do trabalho ou direito previdenciário, como bem dito, as nossas especialidades, os temas afins que a gente atua aqui no escritório. Bom, falamos na semana passada acerca do direito do trabalho, vamos falar nessa semana acerca do direito previdenciário. Bom, tratamos na semana passada acerca dos 5 maiores dúvidas do trabalhador sobre o direito do trabalho. Por sua vez, nessa semana, hoje iremos tratar sobre as 5 maiores dúvidas sobre o direito previdenciário, que o trabalhador tem mais dúvida na hora de se aposentar, na hora de requerer a sua aposentadoria, na hora de conquistar o seu benefício junto ao INSS. Bom, aqui comigo sempre 2 personagens, geralmente 2 advogados, é o que temos aqui hoje, especialistas no tema, né? Direito do previdenciário, que nós vamos tratar hoje. À minha direita aqui, né, como vocês já conhecem, participou comigo em outros episódios aqui, né, a doutora Anete. Bem-vinda, doutora Anete. Obrigada, doutora Edmar. Eu agradeço aí o espaço, né, para a gente poder falar um pouco sobre um tema que nós gostamos tanto, que é sobre as aposentadorias e benefícios do INSS. Ah, perfeito. E à minha esquerda aqui, o doutor Ricardo que já participou com a gente também, que é conhecido aqui de todos no podcast. Doutor Ricardo, vamos falar hoje vamos fazer um passeio ali, né, sobre vários temas do direito previdenciário, as 5 maiores dúvidas do trabalhador sobre benefícios, revisões de benefícios, né? E tê-lo aqui como um conhecedor da matéria, que atua no dia a dia, né, bem representa os trabalhadores dos respectivos processos, é um prazer. Prazer é todo meu, boa tarde. Doutor Edmar, doutora Anete, novamente, por mais esse convite aí, participar e levar a informação para o segurado, que é importante. Ah, perfeito, perfeito. Lembrando a todos, né, que aqui não trataremos de questões específicas, de casos concretos, né, só cumprido o nosso dever constitucional de levar a informação, né, já que o advogado é essencial à justiça e somos detentores da informação, né, já que especialistas somos na matéria, então sempre digo, se a gente puder ajudar um trabalhador aqui com esse podcast, com esse saneamento de dúvidas, né, a gente fica feliz, atingimos o nosso objetivo. Bom, então vamos lá, dentre as 5 maiores dúvidas separadas, né, lanço a primeira. Doutora Anete, começar contigo. Primeiras damas, ou a dama, né? Qual a diferença existente entre aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial? Boa, doutora. Essa é uma pergunta muito boa. Então, vamos lá. Aposentadoria por tempo de contribuição e a especial. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica bem simples para entender. A aposentadoria por tempo de contribuição é aquela em que o trabalhador, no geral, ele vai pegar a carteira de trabalho dele do primeiro dia de trabalho até o dia lá que ele for dar a entrada, e vamos esperar que ele tenha 35 anos de contribuição. Já a aposentadoria especial, o próprio nome diz, ela é especial porque o trabalhador tem que fazer uma prova. Que prova que é essa? Que ele esteve exposto a agente periculoso ou insalubre durante 25 anos. Lembrando que por tempo de contribuição também pode ter aí essa questão do período de exposição, mas a gente vai falar mais para frente. Ah, Okay? perfeito, perfeito. Acho que foi bem objetiva a doutora Anete, né? Eu acho que é isso, né, que o trabalhador busca, né? Porque às vezes procura um advogado, né, e é muito rebuscado, né, e acaba não transmitindo, né, doutor Ricardo, né, e sanando a dúvida do trabalhador, né. Então, eu acho que, né, falar a língua, né,
do segurado falar a língua do trabalhador, né? Porque é leigo, né? Não conhece efetivamente os ditames, né, da legislação, né? Que é tão rebuscada e tão complicada porque vive sendo alterada, né? Tá? Então, eu passo até para o doutor complementar nessa questão da doutora Nete acerca da diferença existente. Quais as diferenças existentes entre a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial? Então, vamos lá. A doutora Nete disse a respeito da diferença aí, basicamente é o tempo de contribuição. A aposentadoria especial, ela tem uma vantagem na redução do tempo de contribuição, né, que o trabalhador atinge os 25 anos, né, trabalhando exposto a alguma atividade insalubre ou periculosa. E é importante aqui a gente delimitar aqui, doutor, os requisitos antes da reforma da Previdência e pós-reforma da Previdência. Até 13/11/2019, a aposentadoria especial, tanto a especial quanto a aposentadoria por tempo de contribuição, o trabalhador reuniu os requisitos, aí, como a própria doutora diz, 35 anos na aposentadoria por tempo e 25 na especial. Com o direito adquirido, né, ele conseguia se aposentar sem a idade, a exigência da idade mínima, tudo. Pós-reforma, principalmente a aposentadoria especial, ela teve uma grande aí, foi prejudicial para o trabalhador aí em relação à regra aí, que alterou totalmente, tanto no requisito aí que além dos 25 anos de tempo especial, ele tem que reunir, ele tem que computar uma pontuação de 86 pontos. E o que compõe essa pontuação? Pós-reforma, os trabalhadores têm dúvida se ainda consegue aposentar após a emenda da Previdência na aposentadoria especial. Consegue aposentar, porém, ele vai ter que reunir esses requisitos. A pontuação aí, ele tem que ter os 25 anos de tempo insalubre, ele tem que reunir, ela acabou condicionando a idade também, o trabalhador 60 anos, ou ele tem que fechar a conta dos 86 pontos. Ele tem que ter os 25 anos, ele pode reunir com isso a idade e, se ele tiver algum tempo de contribuição, mesmo não sendo considerado especial, ele pode computar para atingir aí a pontuação dos 86. Perfeito. Ficou bastante claro, porque às vezes o trabalhador, né, não tem aí os 60 anos de idade, não se encaixando aí na letra fria da lei, né? Então, mas tem os 25 anos de contribuição. Se ele se enquadrar aí na regra de transição, mesmo não tendo 60 anos, pode ser que ele consiga se aposentar na modalidade especial. Bom, mas a aposentadoria mais comum, né, aqui, porque muitas das vezes o trabalhador não tem os 25 anos de atividades especiais, insalubres ou periculosas. Então, a aposentadoria mais comum a ser concedida, pelo menos aqui no escritório, e os números, os relatórios do INSS, que soltam lá, né, o relatório anual, né, o benefício mais concedido é a aposentadoria por tempo de contribuição, né? E, às vezes, o trabalhador não tem o tempo necessário, mas ele pode complementar, né, doutora Nete, com um tempo especial, com tempo de roça, tempo militar, e muitas vezes o trabalhador não sabe disso, né? Isso, é muito importante, meu povo, vocês prestarem atenção. Tem um detalhe lá da questão da aposentadoria especial que eu acabei não comentando, que eu acho que é o principal, né, que o trabalhador sonha. A aposentadoria especial, antes da reforma, era uma aposentadoria de 100%, diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, que tem a questão do fator redutor, né, do fator previdenciário. Então, vamos lá. Com relação à aposentadoria por tempo de contribuição, que é a mais comum, é muito importante que o trabalhador fique atento, porque muitas vezes ele tem, 27 anos de carteira, de registro, mas ele trabalha como vigilante. Sempre trabalhou como vigilante ou tem 15 anos trabalhados como vigilante. Opa, o que ele pode fazer para aumentar esse tempo e chegar a 35? Ele tem que ir na empresa que ele trabalha ou que ele já trabalhou ou procurar um profissional competente para requerer o famoso PPP, e em outros períodos tinham outros nomes, né? Mas nada mais do que um formulário que comprova que ele trabalhou em condições periculosas ou insalubres. O que esse formulário milagroso faz? A cada 5 anos trabalhado em condições insalubres, isso é válido até o dia 13/11/2019,
o trabalhador ganha 2 anos a mais, quando homem, mulher, que se aposentava com 30 anos, 1 ano a mais. Então, é sempre importante ficar atento. O local que eu trabalho tem muito ruído? Opa! Então, eu posso solicitar esse formulário. Não dói nada, não causa nenhum problema em relação à empresa. É com muita educação ir até o RH e falar, olha, eu quero o tal do formulário, o PPP. E aí procurar um profissional competente para ver se está dentro do padrão, se está de acordo. Perfeito, Ok? perfeito. Então, Ricardo, a doutora Nete já se adiantou aqui a segunda pergunta, a segunda maior dúvida, né? Obrigado, doutora Nete, acerca do direito previdenciário, né? Então, eu faço a mesma pergunta, repito a mesma pergunta para ficar bastante claro, né? Isso. Para o trabalhador, né? O que é o PPP, afinal? O PPP é um documento fundamental para o trabalhador que exerce atividades insalubres, né, para poder requerer o tempo especial e, como a própria doutora Nete disse, converter esse tempo para aumentar aí a sua contagem, né? Então, basicamente, é um documento, um histórico laboral do trabalhador na respectiva empresa que ele trabalhou. Então, onde são inseridas informações muito importantes, são informações cadastrais, são cargos ocupacionais, descrição das atividades, exposição ao fator de risco, monitoração ambiental, onde a própria empresa aí tem o responsável, que é o engenheiro, segurança do trabalho, ou o médico do trabalho, que atesta esse documento. Então, é um documento fundamental aí para todos os trabalhadores e deixar claro que é obrigatório a empresa fornecer esse documento. Então, não precisa ter medo, igual a doutora Nete falou, apenas solicita para a empresa o documento que vai ser muito importante aí para ele reunir os requisitos. Perfeito, perfeito. Maravilha, né? Doutora Nete, a gente pega aqui no atendimento, no escritório, né? Então, muitos trabalhadores nos questionam, por isso que nós pensamos essa dúvida e trouxemos aqui para elucidar o número maior, ajudar o número maior de pessoas, né? Me acidentei no trabalho, eu tenho direito a algum benefício? Tem, e é muito importante que essa resposta fique na cabecinha dos nossos trabalhadores. Primeira coisa, se eu me acidentei no ambiente de trabalho, ou indo para a minha casa, estou retornando do meu trabalho, ou indo para o trabalho, é como se fosse dentro da empresa. E qual é o benefício que a gente tem o direito? Pode solicitar num primeiro momento, enquanto estiver convalescente, né? Então, eu fraturei o braço, eu estou com ele engessado, eu vou solicitar no INSS o benefício por incapacidade parcial e temporária, B91 é o código. Por que esse código é importante? Porque já reconhece que foi relacionado ao trabalho, e isso traz efeitos para o futuro bastante importantes. Posteriormente, dessa fratura que eu tive, um tendão meu teve um encurtamento. Perfeito? Olha, é horrível, mas aconteceu. O que pode ser feito? Para efeitos previdenciários, esse B91 ele tem que ser convertido num outro benefício chamado auxílio acidente, por acidente ou doença do trabalho, B94. Qual a diferença, doutora? A diferença é fundamental. O primeiro, eu precisei me afastar para que eu possa melhorar a minha saúde. O segundo, já não tem mais jeito. Eu estou com encurtamento, eu vou voltar para o meu trabalho, mas eu tenho uma restrição. Perfeito. O INSS, a autarquia, deveria, mas não cumpre, e aí você precisa achar um profissional competente, lhe conceder o benefício do auxílio acidente, o B94, que é 50% da média de salário. Esse benefício, ele cumula com o seu salário, você não precisa se afastar da empresa e todos os trabalhadores que ficam com essa restrição têm o direito, e a maior parte não vai atrás. Recebe lá o B91, melhorei, estou com encurtamento, voltei a trabalhar e fica por isso mesmo. Não, tem sim direito ao benefício do B94, o auxílio acidente, que é muito importante. Eu acho que o conhecimento do trabalhador acerca do direito desse benefício, que é um benefício muito importante, né, de caráter indenizatório, né, é bacana nós trazermos esse benefício aqui, esclarecer o que é auxílio acidente. Fale um pouquinho mais, doutor Ricardo, para o pessoal que está nos assistindo, sobre o auxílio acidente. Isso, o auxílio acidente, ele, como a doutora Nete já adiantou bem aqui,
ele é devido, né, ao trabalhador cometido por um acidente de trabalho ou de qualquer natureza, né? Está previsto lá no artigo 86 da Lei 8.230 de 91 e dá direito a esse benefício aí, mesmo ele não ficando incapacitado totalmente, não precisa. É só o fato de ele estar incapacitado parcial e permanente, ou havendo uma redução, ainda que mínima, na capacidade laboral, ele já tem direito a esse benefício. Perfeito, maravilha. É importante ressaltar que é um benefício de caráter indenizatório, né? Ele pode continuar trabalhando na empresa onde ele se acidentou, ou se acidentou fora da empresa, em casa, né? Teria direito ao auxílio acidente, né? Tá? Só que aí não é de origem laborativa. Ele pode continuar trabalhando na empresa, recebendo o seu respectivo salário, né? Sim. E recebe também do INSS, pode acumular aí salário com o recebimento do benefício, e muitas vezes o trabalhador não sabe, não tem essa informação, né? Então é bem relevante nós passarmos isso, né? Tá? Doutora Nete, outra questão também, né? Bastante corriqueira no direito previdenciário, por isso que nós listamos aqui como uma das 5 maiores dúvidas, né, do trabalhador, do beneficiário, né, do INSS. Já sou aposentado, e agora? Tenho direito a uma revisão da minha aposentadoria? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? A gente já está no mercado há muito tempo, então se aposenta aí, fez a aposentadoria lá em 2011, aí a semana passada, por exemplo, eu tive aí um cliente nosso que veio lá do Rio de Janeiro para ser atendido pelo escritório do Dr. Edmar, porque foi aposentado conosco em 2011. E o que ele queria saber? Se ele tinha direito à revisão. Então, para a gente pensar em questão de revisão, a primeira coisa que o trabalhador tem que ficar atento, e isso é fundamental, prestem atenção, é a questão do prazo. Eu tenho, a partir do meu primeiro recebimento, então, nem sempre a concessão bate com o meu primeiro recebimento. A partir do meu primeiro recebimento, eu tenho até, olha a palavra, até 10 anos para fazer qualquer tipo de revisão. E como que eu posso revisionar? Gente, sempre tem alguma coisinha para ser feita. Tem 1000 coisas que podem ser questionadas. Por exemplo, às vezes, quando você fez a sua aposentadoria, você fez com um colega e ele esqueceu ou passou despercebido de perguntar se ele serviu o Exército. Os rapazes, né, prestam serviço militar, e aquele período do serviço militar, ele conta para efeitos de aposentadoria, e passou despercebido. Olha só, mas, doutora, isso eu tinha 17 anos. Não importa, esse período conta. Segunda questão, que aí é muito parecida com o meu povo, né? Eu olho as carteiras de trabalho e falo assim, o senhor é de que estado mesmo? Né? Eu sou da Bahia, então eu falo, de que estado que o senhor é? Eu sou do Piauí. Perfeito, o senhor veio para cá com... doutora, eu vim com 18. Eu sei, mas lá no Piauí o senhor trabalhava na roça? Doutora, desde os 7 anos. Opa, é o chamado período rural. O tempo rural também serve para revisionar. E, muitas vezes, as aposentadorias, principalmente quando são concedidas por aquele trabalhador que vai sozinho até a autarquia, nada disso é considerado. Mesmo ele juntando, mas, doutora, eu levei os documentos lá. Mas a autarquia, por si só, ela não aceita. Então, precisa do advogado. Então, sim, é cabível a revisão. Outra questão de revisão. Então, vamos lá. Exército, tempo rural e o famoso formulário lá, o PPP. Muitas vezes, o trabalhador não juntou esse documento e agora nós podemos solicitar à empresa e juntar. Ou, sim, ele juntou, mas o INSS simplesmente ignorou. Então, a revisão é muito importante o trabalhador prestar atenção na questão do prazo e o que pode ser feito. Então, você, aposentado, procure um profissional da sua confiança para analisar o seu benefício, porque provavelmente tem alguma coisa para ser feita. Perfeito. Obrigado, doutora Anete. Bem esclarecedor. Agora, doutor Ricardo, tem 2 aposentadorias aí que estão na revisões de aposentadorias, né? 2 teses de revisões de aposentadoria que estão na crista da onda, vamos assim dizer, né? Todo mundo fala sobre esses temas em específico, que são a revisão dado o trabalhador trabalhar em períodos concomitantes, né? E a chamada e famosa revisão da vida toda, né? Acho que vale a pena a gente passar por essas 2 revisões em específico. Claro, vale a pena sim. E só antes de tudo, doutora Nete, só deixar claro que o objetivo da revisão, nós temos N revisões aí, né? O objetivo é
simplesmente melhorar a remuneração, melhorar o salário do aposentado. Então, o objetivo principal é esse, independente da revisão que a gente possa analisar aí. O doutor Neto adiantou 2 revisões importantes. Nós temos a revisão da vida toda, que foi recentemente aí julgada pelo STF, onde o segurado tem que também se atentar ao prazo decadencial dos 10 anos, primeira coisa, tem que se atentar, e procurar um escritório especializado para ele ver se ele tem direito ao cálculo, porque essa revisão da vida toda, ela é simplesmente a alteração do cálculo, né, incluindo as contribuições anteriores a julho de 94, ou seja, o trabalhador, às vezes, começou a contribuir cedo, aí desde 1986, né, e essas contribuições ficaram de fora do cálculo da Previdência. Então, a revisão da vida toda é importante o trabalhador procurar um escritório para ser realizado o cálculo. Na maioria dos casos, aí, ele pode ter um aumento no seu benefício, né, então é importante. Agora, outra revisão, aí, que é recentemente julgada pelo STJ, no tema 1070, é a revisão dos concomitantes. O que é a revisão dos concomitantes? Vou citar aqui 2 exemplos aí, conhecidos. O profissional da área da saúde, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, geralmente eles trabalham em dois trabalhos, dois empregos aí, e essa revisão ela dá direito a ele poder computar aí nesses períodos concomitantes todo o salário que ele contribuiu aí em ambas as empresas aí, que anteriormente era retirado aí no artigo 32 aí da antiga lei, era um pouco prejudicial aí para o trabalhador. Agora o STJ decidiu e pode ser computado todos os salários aí caso o trabalhador tenha exercido aí atividades em 2 trabalhos aí concomitantes. Outra área também importante é a do vigilante, que são trabalhadores que não trabalham normalmente em um trabalho, eles exercem, às vezes, 2 trabalhos concomitantes e têm esse direito também, que pode ser bem vantajoso aí na hora de você fazer o cálculo juntando todos os salários, né? Pode ser muito vantajoso aí ao trabalhador. Perfeito, perfeito, maravilha. Esse tema é bastante amplo, né? Então, o tema revisão de aposentadoria, né? Então, fatalmente, né, a prática mostra que, na grande maioria dos casos, não todos os casos, né, mas na grande maioria dos casos, o trabalhador aposentado, tem direito a alguma espécie de revisão, né? É questão de analisar o processo administrativo, né, o processo, né, que concedeu a aposentadoria do segurado lá junto ao INSS, né, levar para um profissional, né, capacitado, um advogado previdenciarista que entende da matéria, e que, ao analisar o processo administrativo, verificar a concessão do benefício junto ao INSS, se o INSS obedeceu ou não obedeceu aí todos os critérios legais, e se não obedeceu, né, cabe aí ao segurado, por intermédio do seu advogado escolhido, entrar com o processo de revisão da aposentadoria, bem dito pelo doutor Ricardo, para fim de melhorar o valor mensal que recebe e receber aí o montante, né, relativo às parcelas em atraso, com juros, né, a atualização, correção monetária, enfim, né, passa a ser bastante vantajoso aí para o aposentado. Não deixe de procurar os seus direitos, é o que a gente sempre ressalta, não é verdade? Bom, aqui o último e não menos importante tema, né, dos 5 pensados por nós, né, tenho deficiência, né, tá? Então isso é muito comum, né, não precisa ser cadeirante, né, para ser deficiente, né, tá? Posso me aposentar mais cedo? Sim, bem lembrado, doutor, esse tema é muito importante, porque todo mundo sabe que dia 13/11 de 2019 foi um dia fatídico para a questão da Previdência, né? Nós, advogados previdenciaristas, sentimos muito que foi a grande reforma. A aposentadoria para o deficiente foi uma das que, graças ao nosso bom Deus, não foi atingida. Então, ela é uma aposentadoria ainda de 100% e com o tempo menor. Por exemplo, o homem,
para uma deficiência leve, basta que ele comprove 33 anos, né, e 2 anos na deficiência. Então, é muito importante o trabalhador ficar atento a isso e ficar atento à palavra deficiente que o doutor Edmar citou. Na nossa cabeça, quando fala deficiente, a gente sempre pensa na perda de um membro, mas não, se eu tiver uma tendinite reconhecida, né, eu posso ser uma pessoa deficiente. Por quê? Porque eu tenho uma redução da minha capacidade de trabalho. No mercado de trabalho, eu não consigo concorrer igualmente com um colega que não tem. Então, eu sou, sim, deficiente. Isso pode ser utilizado para reduzir o meu tempo da aposentadoria. Então, em vez de ser 35, pode ser um tempo menor. E olha que importante, também pode ser utilizado numa revisão. Então, aquele trabalhador que é aposentado, que recebia o auxílio acidente, ele tinha uma deficiência. E ele não sabe que tinha. Então, mas ele tinha, ele pode utilizar isso para fazer a revisão do benefício dele. Então, essa aposentadoria, hoje, ela é bastante vantajosa e grande parte dos brasileiros tem direito e nem sabe. É bem verdade. E é bom ressaltar, doutor Ricardo, que não precisa de idade mínima, né? Exatamente. Então, isso é bem vantajoso para o trabalhador. Isso. Como ela é regida por uma lei específica, né? 142, 2013, salvo engano. Isso, 2013. Isso. Ela não foi atingida pela reforma, então ela não exige idade mínima e ela não tem aplicação do fator, né? O benefício é 100% maior, né? maior. 100% do salário de benefício, né? Exatamente. Também é um outro elemento aí, outra vantagem, né? Então, é um benefício interessantíssimo aí, né? A gente vê pouca gente falando, né, acerca desse benefício e muitas das vezes o trabalhador não tem conhecimento. Olha só, um benefício que não precisa ter idade mínima, foge do fator previdenciário, é 100% do salário de benefício. Então, vale a pena tentar, né? E muitas das vezes é aposentado, a doutora Anete falou, né? E o doutor Ricardo também falou muito aqui de revisão de aposentadoria, ambos falaram, né? Tá? Então, posso ter uma aposentadoria comum, né, que incidiu aí o fator previdenciário, e pedir para converter esse benefício de aposentadoria por tempo de contribuição comum e aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa portadora de deficiência, né? Então, fugindo aí da questão do fator previdenciário, aumentando, por conseguinte, o valor do benefício, né? Tá? Bom, então passamos aqui pelas 5 maiores dúvidas, né, acerca do direito previdenciário. Eu acho que ilustramos bem aí, né, os nossos participantes aqui, doutora Anete Ferreira, doutor Ricardo Borges, brilhantemente, né, nos auxiliando aqui. E acho que passo para a doutora Anete, para as palavras finais, né, e efetivamente agradecendo aqui a brilhante participação. Na verdade, eu é que agradeço novamente a oportunidade. É muito bom falar com o meu povo. Eu faço isso há muito tempo. Aprendi com o meu mestre, doutor Edmar. E, assim, eu faço o que eu gosto e vocês sabem disso. Então, não esqueçam, procure. Informação é tudo. Procure um profissional competente, vá lá, converse, apresente o seu caso. Tenha cuidado, porque tempo, literalmente, é dinheiro. E a gente não pode perder. Então, agradeço aí, doutora, a participação. Obrigada, doutor Ricardo, também, pelo companheirismo, né? Estou na companhia de colegas tão ilustres, e isso me deixa muito feliz. Eu que agradeço, doutora Anete, o carinho, a dedicação e, principalmente, a competência, né? Doutor Ricardo, obrigado, viu? Obrigado, meu companheiro, aí, pela brilhante participação, pelos esclarecimentos aí devidos ao trabalhador, né? Eu acho que nessa noite aí, né, conseguimos, né, aí ajudar bastante gente, né, com esclarecendo dúvidas, para que o trabalhador possa buscar o seu direito da melhor forma possível. Sim, exatamente. Eu que agradeço a participação aqui, mais uma vez, a doutora Anete, companheira aí de alguns anos já, doutor Edmar, aí, agradeço a confiança, e é sempre importante levar a informação. Nosso escritório sempre está disponível para os trabalhadores, né, para os segurados, para que eles sempre estejam atentos e procurem aí um profissional especializado aí, para poder ter garantir aí no seu futuro um melhor benefício, né? É o que, Perfeito. Todos almejam. Perfeito, obrigado. Obrigado a todos por mais uma participação, o carinho de vocês e um direito e diálogo. Até a próxima.